Olá, olá, boa noite boa noite todo mundo que tá chegando por aí, começando o nosso papo de segunda, que é um papo de primeira, mas é nosso papo de segunda, quase toda segunda-feira eu consigo estar aqui ao vivo, quase todas, né? Às vezes não consigo, mas a ideia é essa, toda segunda-feira estar aqui ao vivo, respondendo perguntas, é o que eu mais gosto de fazer, né? Respondendo perguntas. E claro, né, como não podia deixar de ser, eu trouxe hoje uma das perguntas que é mais, assim, é recorde, né, porque o que eu recebo é essa daqui. Por que as coisas que eu quero demoram para acontecer? Eu tô lendo aqui porque eu botei até o título aqui para não esquecer. Por que as coisas que eu quero demoram a acontecer? Gente, é fato, né? Todo mundo que vem conversar comigo já me fez essa pergunta alguma vez ou vai me fazer essa pergunta alguma vez. Porque, claro, né, todo mundo tem aí as suas intenções, suas listinhas, o que quer, né, o que quer expressar, o que quer mostrar para o mundo, né, como quer se mostrar para o mundo. E às vezes a gente quer alguma coisa há tanto tempo que a gente não entende por que aquilo ainda não manifestou. A gente tem muito do conhecimento, né? Estuda, lê, vê vídeo, assiste, né, programas e cursos. Então, aquilo de eu crio minha própria realidade já está, né, sedimentando, né, Ju? A Ju acabou de entrar aqui. Boa noite, Ju, bem-vinda. Eu crio minha própria realidade. Ok, aí a partir dessa premissa, né, e ela vem a partir de princípios, de leis, né, então assim, a gente não está falando nada, né, superficial, cada um cria realmente a própria realidade, e depois vivencia a realidade, né, que... Oh, a Ju também chegou! As Julianas estão aí, bem-vindas meninas, bem-vindas. A gente cria a própria realidade numa instância mental e depois a gente usufrui, a gente vive a realidade que a gente mesmo cria. E é onde a confusão começa, né? Porque quando a gente cria algo que, quando se mostra ali, né, na nossa frente, não é muito agradável, né? Não é muito legal de se viver, a gente quer que aquilo termine logo, a gente não acredita muito que foi a gente que criou. Então tem os escapes, né? Tem a forma como a gente vai lidando com tudo isso. E essa pergunta, né? Por que as coisas que eu quero demoram tanto? Ela é uma das perguntas, né? Como eu disse, que eu mais ouço das pessoas e ao mesmo tempo ela já é um dos grandes motivos que faz com que as coisas continuem a demorar para chegar. O famoso, né? Tô olhando para aquilo e aquilo tá potencializando cada vez mais. Eu deixei aqui, por isso que às vezes eu tô olhando para o lado aqui, alguns pontos que eu quero trazer, que na verdade todos eles... Oi meninas, bem-vindas, bem-vinda Vitória, boa noite. Alguns pontos que eu destaquei para ir falando aqui com vocês, mas claro, né, gente? Deixa eu arrumar aqui. A prioridade é responder perguntas. Eu tô aqui respondendo uma pergunta e a prioridade da live é sempre responder perguntas. Então, se alguém tiver alguma coisa, quiser comentar, quiser trocar aqui, trocar figurinha comigo, fique à vontade, tá bom? Vão colocando aqui, que eu adoro ler os comentários e gosto realmente dessa troca, porque eu vejo que é aí, né, que essa coisa, puxa, pergunta, resposta, peça e receberá. Toda pergunta será respondida. Então, eu gosto muito de interagir com vocês. Mas assim, vamos lá, né? Porque as coisas que eu quero demoram tanto para acontecer. Primeiro, eu quero o quê? Né? Que é uma pergunta que eu já dou aí de devolutiva para quem me faz a pergunta, né? O que é que você realmente quer? E é onde a coisa começa a pegar, porque a galera muitas vezes não tem ideia do que quer. Porque a gente se perde tanto vivendo a vida que criou, muitas vezes, né, sabendo que criou, mas não sabendo muito bem como criou, mas não gostando muito de algumas coisas, a gente se perde tanto vivendo essa vida que a gente às vezes esquece que basta eu olhar para aquilo que está ali, né, que se manifestou, com este pensamento, com esta postura de clareza de que eu sou responsável por isso, e a partir daqui o que eu quero, né? E a partir daqui eu vou falar, eu vou direcionar o meu pensamento, né, o meu foco, a minha energia
para o que eu quero, né? A Vitória já botou alguma coisa aqui. Às vezes tem uma crença escondidinha, não? Porque aconteceu comigo assim, eu afirmei algo que eu queria, por algumas vezes deixei quieto e acabei manifestando tão rápido. Já a minha renda, olha que legal, já a minha renda eu percebi uma crença contrária. Então, Vicky, é assim, você pegou num dos pontos principais. A gente não precisa ficar afirmando, tá? Mas, de uma certa forma, a gente precisa, eu vou explicar essa diferença. Quando a gente quer algo e tem dentro de nós, como a Vitória colocou aqui, né? Percebeu que tem uma crença contrária, então eu preciso alterar isso que eu penso sobre o assunto para que então eu permita que aquilo flua da forma como eu quero. Porque assim, eu vou falar a mesma coisa que eu já falo, mas de uma forma diferente. As coisas se manifestam na minha vida conforme o que eu penso sobre elas. Então, a Vitória colocou o assunto dinheiro aqui, então, o que eu penso sobre dinheiro? O que eu penso sobre ter dinheiro, ganhar dinheiro, eu com dinheiro? O que eu tenho de informação sobre isso? Como é que esse assunto faz parte da minha vida? Como é que eu coloco esse assunto em todos os outros assuntos? Né? Porque dinheiro, eu costumo dizer que dinheiro é um polvo, né? Ele vai entrando em todas as áreas da vida da gente. Quer dizer, a gente coloca o dinheiro em todas as áreas, né? Então, assim, muitas vezes a gente não tem a percepção do que realmente eu penso sobre isso, como eu me vejo em relação a esse assunto. Se a gente está falando do assunto dinheiro, como eu me vejo em relação ao dinheiro, como eu me vejo tendo aquilo que eu quero ter. E a gente não para pensar. É o que eu falei agora há pouco. A gente cria a realidade, não percebe que criou, como criou, enfim, né? Manifestou. E aí a gente acaba se perdendo, vivendo a vida. Claro que é para viver a vida, né? Mas a gente acaba se perdendo, vivendo a vida e esquece que eu posso continuar, que a gente pode continuar criando, né? Então, é muito interessante o quanto a gente se perde na manifestação. E no me perder na manifestação, aquilo que eu quero fica no campo que eu costumo chamar que é o campo da ilusão, campo do sonho. Sabe aquela coisa, eu fico só sonhando com aquilo e eu costumo brincar, né? E não é uma fala minha, não, é uma fala lá do Vadim Zeland, né? O criador do Transurfing. Ele fala, sonhos não se realizam, e eu concordo com ele, o sonho nunca vai se realizar, o que se realiza é a intenção, porque o sonho é sonho, eu fico só lá na ilusão, só sonhando. A partir do momento que eu transformo o sonho em intenção, aí eu tô no caminho da realização. Agora, se eu fico só sonhando, aquilo não vai vir mesmo, não vem, porque eu tô sonhando, eu não estou me identificando com aquilo que eu quero. Então, assim, a gente cria, manifesta, se perde vivendo a manifestação e esquece, ou às vezes não sabe, que tem o poder, né, nas mãos, ou melhor, na mente, né, que tem um poder dentro de si de analisar, ponderar um pouquinho, analisar, perceber o que aconteceu e voltar para si e fazer a seguinte pergunta: o que eu deveria estar pensando, ou melhor, né, o que eu estou pensando, mas o que eu estou pensando que cria esse tipo de realidade? Então, por exemplo, a Vitória colocou escassez financeira, eu vou ficar nesse assunto que eu acho que é bacana, adoro falar de dinheiro. Se eu manifestei um perrengue financeiro, se eu manifestei uma situação, ou estou numa situação de não muita abundância financeira, que tipo de pensamentos eu tenho que ter sobre mim, e, né, sobre a minha situação, mas principalmente sobre mim mesma, em relação a dinheiro? Quer dizer, provavelmente eu estou sustentando pensamentos assim: eu não tenho muita grana, eu nunca tive muita grana, não sei como é que é, não tenho, não ganho, não tenho renda, não sei o que eu faço para ganhar. Ou seja, eu tenho um monte de pensamentos, um monte de ponderações, um monte de autoanálise que eu fico fazendo sem perceber sobre o assunto dinheiro. Eu tenho que ter esse movimento dentro do meu campo mental para que aí ele se espelhe na realidade. Então, realidade, como eu brinquei um tempo atrás, né, numa live aqui mesmo, eu acabei usando esse termo aqui pela primeira vez.
realidade é a nota da prova. Né? Eu fui lá, fiz a prova, tirei a nota. Que nota que eu tirei, né? A realidade é a nota da prova. Eu tô dominando o assunto ou não? Se eu tô dominando o assunto, eu tenho uma nota boa. Passei. Passei direto. Se eu não tô dominando o assunto, a minha nota é baixa, né? Então, assim, realidade manifestada é a nota da prova. Eu sei que crio a minha realidade, mas a minha realidade não tá muito bem do jeito que eu gostaria que ela estivesse. Como é que eu tô atuando sobre esse conhecimento? Como é que eu estou atuando sobre esse conhecimento? Né? Eu estou colocando este conhecimento a meu favor, eu estou usando esta informação a meu favor. Eu brinco bastante, né? Agora não dá para fazer o teste com o telefone, porque eu estou usando o telefone aqui, mas eu brinco bastante, muitas vezes, conversando com as pessoas, deixa eu pegar o mouse aqui, deixa eu desligar. Eu pego assim, né? Eu pego, né? O que o objeto não fala. Você confia na lei da gravidade? Confia? Então pega o seu telefone aí, eu não posso pegar o meu agora, e abre a mão. O que vai acontecer? Certeza absoluta que ele vai cair. Não é assim? Né? E se ele não cair, eu vou ficar um pouco assustada. Ok, eu já vi algumas coisas interessantes por aí. Mas não assim, né? De forma tão aqui, né? Pobre mortal. Não tô lá no Himalaia junto com os mestres no Tibete, né? Se eu tivesse lá, talvez o meu mouse sairia voando. Mas não tô, né? Tô aqui, vida real, ser humaninho, com as suas resistências, seus aprendizados, seus perrengues, legal, né? Se eu pegar isso aqui e abrir os dedinhos, né? Literalmente, fisicamente, né? Certamente, não há uma dúvida. Não existe um único ponto de consciência na minha mente humana, principalmente, meu consciente, que vai falar, né, tem a possibilidade dele flutuar. Tem não, fia. Ó, abriu, caiu. Então, eu confio tanto na lei da gravidade que quando eu tô segurando objetos que são caros para mim, eu não abro a mão. Eu confio tanto na lei da gravidade que se eu tô andando numa trilha, algo assim, né, que tem uma descidinha ali um pouquinho maior, eu fico aqui, recuo. Eu confio tanto na lei da gravidade, que quando eu entro num aviãozinho, né, eu falo, bom, ele tem motor suficiente para deixar a gente flutuando, né, porque senão ele vai cair. A lei da gravidade está aí. E se eu confiasse com a mesma força, com a mesma integridade, nos princípios que regem a criação da realidade? Porque assim, a gente lê, estuda, ouve de novo, e um influenciador daqui, outro de lá, e um mestre, um mentor, e professor, e autor dos livros, energia canalizada, todos falam, todos, sem exceção. E eu amo ler, pesquisar, faço isso a minha vida inteira, né? Só o meu canal do YouTube vai fazer 10 anos agora, né? Tá próximo agora, mês que vem. Daqui um mês meu canal faz 10 anos. Falando sobre isso, né? Expressando isso, trazendo isso para o mundo, principalmente nos últimos 5 anos. Então, tá bom, né? Já vi bastante coisa, já li bastante coisa, participei de muitos cursos e muitas mentorias e tudo bem. E aí, o que eu tô fazendo com todo esse conhecimento? Eu tô realmente colocando o conhecimento ali, né, como um parâmetro para eu utilizar ele, como eu coloco o conhecimento sobre a lei física chamada gravidade para utilizar, né? Ou seja, eu utilizo a lei da gravidade a meu favor. Eu não vou ficar abrindo a mão, deixar as minhas coisas preciosas caírem no chão e quebrar, espatifar. Outro dia eu peguei meu gatinho, a gente mora num lugar muito alto aqui, né? Então até ele sente medo, né? Porque quando vê ali a altura, né, do e segurei ele ali com força e fiquei um pouquinho para trás ali, né? Não perto da grade, porque, né? Até ele ficou olhando assim, né? Porque ele sabe, intuitivamente, ele sabe que aquela altura, né, é alta demais para ele. Ele sabe, né? E eu também. Então, assim, fiquei segurando com mais força ali para não ter nenhum acidente. A gente não fica ali nas beiradinhas, né? Principalmente tem perigo de despencar. Então, por que é que eu fico nas beiradinhas, ou pior, né? Por que que eu fico, nem só nas beiradinhas, por que que eu entro de cabeça nesses pensamentos que provocam em mim aquelas emoções que a gente sabe que são aquelas emoções que doem mais? Por que que eu me deixo ficar ali, né, rodeando aquele assunto dentro da minha cabeça, pensando daquela forma que me
que me coloca para baixo, que joga minha autoestima, o meu valor lá embaixo. Por que eu faço isso? Por que eu fico na beiradinha? Na verdade, nem só na beiradinha, por que eu me jogo de cabeça, sabendo que aqueles pensamentos, sabendo o que aqueles padrões de pensamentos vão fazer na minha realidade? Porque conhecimento eu tenho. Da mesma forma que eu tenho conhecimento sobre a lei da gravidade, eu tenho conhecimento sobre a lei da criação. Então, por que eu respeito tanto a lei da gravidade para proteger o meu corpinho físico, a minha integridade física? Por que eu não respeito a lei da criação para proteger a integridade da minha vida, a integridade das minhas criações? Né? Se eu respeito tanto a lei da gravidade, por que eu não vou respeitar assim, né, com o mesmo empenho, a lei da criação? Deixa eu ver aqui que a Ju colocou. Adri, sabe que às vezes buga a minha cabeça. Já manifestei intencionalmente pensando em algo. Já manifestei, nem sei mesmo pensar, tipo, cair no colo. Às vezes fico pensando qual a postura. Então, Ju, é uma das coisas, inclusive, que está aqui, né, nos tópicos que eu trouxe, até para não deixar de falar para vocês. Aquilo que a gente não tem, e a gente não sabe que tem as resistências, quer dizer, a gente sabe que tem porque não manifestou aquilo que você deseja, mas eu não sei exatamente qual é a resistência que eu tenho, porque imagina, cada pensamento que foi pensado pela minha cabeça, desde que eu cheguei aqui no planetinha, há poucos anos atrás, cada pensamento, cada percepção sensorial, ou seja, cada vibração que os meus sentidos físicos interpretaram, tudo permanece no campo, nada é perdido, nada é desperdiçado. E essas vibrações, esses pensamentos vão se agregando por similaridade. Então, às vezes eu ouvi coisas assim, temos lá as nossas histórias, né, da infância, mas não só da infância, não vamos colocar, né, o que aconteceu na infância como, né, o grande vilão do que eu estou trazendo para cá agora. Porque o que eu estou trazendo para cá agora é fruto do que está ativo no meu campo mental agora. Ah, tá, pode ter começado lá atrás? Pode, mas eu tô sustentando até agora. Então, eu não sou vítima do meu passado, né? Eu que venho trazendo tudo isso dentro de mim desde lá de trás. Mas a responsabilidade por manter isso ativo é minha. Então, se eu já tenho o conhecimento, já tenho a percepção, o que falta para eu começar a usar? E aí acontece esse tipo de coisa, Ju, de aquilo que, de repente, eu imaginei, nessa semana aconteceu algo assim, eu pensei numa coisa, num negócio, quando foi na sexta-noite, pá, caiu no meu colo, né? Falei, olha, que legal. E aí eu fico me perguntando, cara, que resistência eu tinha sobre isso? Nenhuma. Era algo que eu achava, tenho o pensamento de que era fácil, barato, eu tenho facilidade financeira para isso, quer dizer, não ia abalar as minhas estruturas financeiras, de fácil acesso, qualquer pessoa poderia trazer para mim, percebe? Eu tenho, tipo assim, vamos lá, uma pizza, né? Se bem que tem gente lá no grupo outro dia que não conseguiu manifestar a sua pizza, né? Achei muito divertido. Mas a gente não tem muito bem ideia do que a gente tem lá dentro do nosso campo, que acaba sendo esses sistemas de resistência. Com coisas simples, as coisas fluem, acontecem. Aquilo que eu já tenho ativo, né, como acredito nisso facilmente. Por exemplo, a gente fala muito de teto financeiro, patamar financeiro. Aquilo que você vem trazendo, né? Se você não teve um aumento, né, do seu patamar financeiro nos últimos meses, por exemplo, é porque você acredita que aquilo é o limite. Ou é o limite que a sua profissão pode lhe dar, ou é o limite que você chegou ali por alguma coisa interna, que também você não tem, né, muito bem ideia do porquê. A gente tem todos esses limites, a gente acaba criando todos esses limites sem perceber. Aliás, é um tema que vai para a aula de autoestima, do curso de autoestima de quarta-feira. Hoje eu estava mexendo nesse texto para ir na quarta-feira lá para o canal, exatamente sobre isso, limites, né? Até onde vai o seu limite?
tudo aquilo que você expressa, né, para o mundo de realidade física é o que você permitiu passar. Agora, aquilo que você sonha, idealiza, né, e não veio para a realidade física é porque você se colocou ali um limite. Os únicos limites que existem são os que nós nos colocamos. Agora, se eu fico ali, cavucando o passado, como eu brinco lá com o pessoal do clube, né? Não adianta ficar desenterrando os defuntos do passado. Não precisa, literalmente não precisa. E olha a minha formação psicanalítica falando aqui que não precisa. Não vou ficar lá buscando no passado, literalmente buscando no passado. Qual é a melhor postura? Bom, tem algo aqui que tá demorando para vir. Não, né? Como eu coloquei o título lá. Por que as coisas que eu quero demoram para acontecer? Porque eu estou criando muita resistência sobre isso. E como que eu faço então, Adri? Que é a outra pergunta que eu sempre recebo. Adri, e aí, mas o que eu faço? Como é que eu libero essa resistência? Caminhando, olhando para aquilo que você quer, pensando naquilo que você quer, mas no sentido da realização. Então, eu já repeti isso várias vezes aqui e vale sempre a pena repetir. Não adianta eu identificar apenas o que eu quero, que é o campo do sonho. Eu fico sonhando, fico ilusionando aquilo, eu fico me iludindo com aquilo. Eu preciso, não adianta só eu identificar, eu preciso me identificar como a pessoa que faz ou tem aquilo. Então, como eu falei agora há pouco, se eu tenho aqui essa realidade financeira, por exemplo, esse patamar financeiro, é porque eu acredito que essa é a minha realidade. Então, eu acabo trocando informação ali, né? Mas eu esqueço que fui eu que criei. E aí, que tipo de pensamento eu tenho que sustentar? Eu ganho tanto, ou o meu salário é esse, a minha profissão só permite isso, ou eu tenho uma carteira de vendas, eu tenho uma média de vendas assim, ou eu tenho isso. Ou seja, eu faço as afirmações observando a realidade que eu tenho. Então, uma boa maneira de você descobrir quais são as resistências que fazem com que aquilo que você deseja demore tanto para chegar, é você fazer uma observação sobre a sua realidade atual. No relacionamento, na sua saúde, na parte profissional, financeira, qualquer coisa, qualquer assunto que você queira. Faça quase um relatório de observação. Como é a sua vida? Eu ganho tanto, meu relacionamento é assim, fulano me trata assim, minha saúde é assim, eu moro em tal lugar. Tudo que você falar, são os pensamentos que você vem sustentando e que estão mantendo essa realidade ali, né, em existência, tá? Então, olha só como é que a coisa toda funciona e às vezes a gente se confunde. Eu tive uma série de pensamentos e eles vêm funcionando, se intercalando, a vida vai acontecendo, a gente vai produzindo realidade física, literalmente, e quando a realidade está diante dos meus olhos, os meus sentidos físicos vão interpretar aquela realidade, eu começo a observar, eu começo a manter os mesmos pensamentos padrão, senão a realidade mudava a cada fração de segundos. Mas eu gosto de falar assim, por exemplo, eu tô aqui na minha sala, né? Atrás de mim aqui, atrás dessa minha parede aqui, é a minha cozinha, a cozinha aqui do apartamento. A cozinha, não tem ninguém lá agora, só tô aqui. Lá na cozinha, a minha cozinha agora, ela existe? Fisicamente falando? Não, ela é só um potencial. Só que, se eu sair daqui agora, entrar lá, e os meus olhos físicos né? Eu tenho uma ideia de como é a minha cozinha. Eu tenho uma ideia tão fixa, tão intensa, acredito tanto nela, tanto, que se eu levantar daqui agora e ir lá acender a luz, eu vou ver exatamente aquilo que eu acredito que vai estar lá. Mas, se a gente falar de campo quântico, se eu tiver a capacidade, Adriana, hoje ainda não tenho, mas eu sei que tem gente aqui no planeta que já tem essa capacidade. Muitos já passaram por aqui também com essa capacidade. Se eu tiver a capacidade mental de alterar completamente dentro da minha mente a imagem que eu tenho da minha cozinha, levantar daqui e chegar lá, ela vai estar completamente alterada. A gente está falando de criação em campo, em nível quântico de realidade. Ok? Então, se eu chegar lá com uma ideia completamente alterada, eu vou encontrar aquilo que eu imaginei aqui na minha mente.
literalmente. A realidade vai se manifestar literalmente na minha frente. Se eu não tiver nenhuma resistência, nenhuma dúvida, nenhuma memória da cozinha anterior, é aquilo que vai manifestar. Só que, claro, né, ainda não cheguei nesse ponto. Se eu chegar, eu conto pra vocês, né? Tiro até foto. Olha, eu criei uma cozinha completamente nova aqui. Só que ainda não, né? Vamos lá. Mas muito eu já consigo perceber o que eu tô criando, e aí já deixo de me distrair tanto com aquilo que tá ali manifestado e começo a ir direto para o campo aonde acontece toda a criação. Então, quando eu olho, né, para algo que trouxe, né, eu não vou me distrair tanto com aquilo. Eu vou falar, bom, o que eu quero aqui? Não é bem isso que está aqui, mas eu tenho um pensamento que trouxe isso. Agora, se eu quero algo diferente, primeiro, o que eu quero? É a pergunta que não quero calar, que eu faço para todo mundo, né? Adri, por que as coisas demoram tanto para acontecer? E eu pergunto, tá bom, o que você quer? Ah, sabe, Adri, a minha vida aqui no relacionamento não tá muito legal e tal. Tá bom, você não tá me falando o que você quer, você tá me falando o que você não quer. O que você quer? Não, eu quero um relacionamento assim. Ah, mas é que o meu marido, meu namorado, ele... Tá bom, mas você não tá falando o que você quer, você tá falando o que você não quer. Percebe? Você continua fazendo a observação daquilo que você já criou. Ou seja, você continua repensando, ressentindo, repensando, ressentindo, repensando, ressentindo, recriando. Não sai dali. Não sai dali. Ju colocou sair do modo reação para o modo criação. Esse é o meu alvo. Então, a gente está sempre no modo criação. Sempre, sem exceção, tá? Eu diria que é melhor assim... Não é sair do modo reação, né? É olhar para o modo criação, né? Olhar para o modo criação, mas uma criação mais intencional. E aí, aquilo eu olho, se eu fico falando daquilo, eu estou simplesmente apenas observando e mantendo o pensamento que trouxe aquilo à realidade. Agora, é no estalar de dedos que eu vou, não, pera, meu relacionamento não tá legal, mas então eu quero assim, eu quero que meu marido seja assim, eu quero que o meu marido, só que não, né? Eu não posso falar, eu quero que o outro, eu tenho que falar, eu quero que eu, e aí eu já começo a entrar naquela dúvida, puxa, se eu colocar assim, eu quero ser muito feliz no meu relacionamento, mas eu tenho dentro de mim um outro pensamento que diz assim, mas com o meu marido, com o meu namorado, com a minha namorada, sei lá, com a minha esposa, não sou muito feliz agora. E aí entra aquele outro pensamento. Ai, meu Deus. E é tão rápido que vocês não conseguem captar e perceber. Entra assim, o medo de sair daquele relacionamento, como é que é, separação, começar tudo de novo, eu não sou bom o suficiente, gente, é um turbilhão, aciona todas as luzinhas do assunto relacionamento. E aí a gente recua. A gente tem um monte de resistência. Se eu não tivesse nenhuma resistência, como a Ju colocou, poxa, tem coisa que eu penso aqui, manifestou 2 minutos depois, tem coisa que eu quero há 40 anos e não manifestou ainda. Por quê? Porque quando eu toco naquele assunto, quando eu penso naquele assunto, eu aciono todo dentro do meu campo mental, tudo o que se relaciona àquele assunto. Tá tudo lá, tudo lá. E aí eu vou, e conforme eu recuo. Então eu fico no campo da ilusão. Eu gostaria de ter um relacionamento melhor. Eu gostaria de ter um relacionamento legal. Eu gostaria que meu namorado fosse assim. Eu gostaria que minha esposa fosse assim. Eu gostaria que meu filho fosse assim. Eu gostaria que minha filha... E a gente fica vivendo essa vida de frustração crônica, né, insatisfação crônica, querendo, inclusive, que o outro mude. O outro não vai mudar nunca, né? Porque o outro não tem que mudar. Quem tem que mudar é você. Então, a gente precisa se identificar com a pessoa que manifesta aquilo que quer manifestar. Então, se eu falo, eu quero ter 50 milhões de dólares na minha conta, lá, na minha conta, nos meus investimentos, 50 milhões de dólares, eu quero, não, tô no Brasil, 50 milhões de reais, né? Pronto, quero ter 50 milhões de reais lá na minha conta, nos meus investimentos, beleza. Se eu levantar daqui agora, né, e começar a caminhar daqui até a minha cozinha, que vai ser a mesma que eu tô com ela na memória. Eu sou uma mulher que levanta dessa cadeira, é uma mulher de 50 milhões que tá levantando? Eu me identifico como uma mulher assim, que tem em seu patrimônio 50 milhões de reais?
Quando eu tô indo tomar banho, é a mulher dona de um patrimônio de 50 milhões de reais, tá tomando banho. Quando eu tô no supermercado comprando, é a dona ali de uma carteira de investimentos que tá ali em torno de 50 milhões e crescendo. Quem é? Quem sou eu? Né? Ou quando eu levantar daqui e chegar ali na cozinha, eu já vou, né? Volto para a identificação daquilo que eu estou espelhando na realidade. A gente fica nesse ciclo vicioso. É vício, é um vício realmente, porque a realidade brilha muito, então a gente acaba ficando neste ciclo mesmo, vicioso. Sustentei em vibração o suficiente para manifestar, né? Vibrou muito, sustentou, condensou, manifestou. A partir do momento que manifesta, se eu tivesse ali, né, não tivesse perdido a capacidade de análise, falar, opa, pera, um feedback negativo aqui, ou seja, algo que eu preciso mudar internamente para poder expressar melhor. Gente, é a glória, não a glória, né? Chegou, o contraste chegou, eu falo, pera, manifestei pouca grana esse mês, o que eu quero? Eu quero um fluxo, lembra? Eu quero um fluxo financeiro abundante, crescente, né, próspero, que sustente tudo o que eu quero ser, fazer e ter. Não é isso que eu quero. Ok, mas e aí? O que eu vou fazer? Pera, eu vou arrumar a bagunça, né? Então eu vou administrar, eu vou olhar pra cá, eu vou, né, vou segurar um pouquinho, porque é isso que eu quero. Eu vou buscar o que eu quero. E aí eu vou me comportar aqui de uma forma a não piorar a situação, né? Porque eu vejo muita gente, quando dá esse salto mental, né? Eu quero esse fluxo financeiro próspero, abundante, né? Que supre as minhas necessidades e vontades. Isso aí, beleza. Pega o cartão de crédito e sai gastando, como se o dinheiro já tivesse chegado. Só que não, né? Você ainda não se identificou realmente, vibracionalmente, com aquela pessoa que possui aquele patrimônio que quer. Senão você não estaria usando o cartão de crédito, você estaria usando o cartão de débito, né? Então, se você ainda precisa usar o cartão de crédito porque não tem dinheiro na sua conta, você ainda não está identificado com aquela pessoa que você quer se identificar, né? Então, pera um pouquinho, segura um pouquinho. As coisas vão chegar, se você permitir. Mas, o que eu faço? Naquele primeiro gesto, eu já mando uma informação contrária para o universo. Vou repetir, chegou aqui uma percepção de tô com pouca grana, tá bom, sei que tenho resistências, então o que eu quero? Eu quero ser próspero, abundante, quero ter um fluxo financeiro próspero e abundante, beleza. E eu me encho daquela sensação, me vejo, me sinto aquela pessoa, só que 2 minutinhos depois eu dou uma balançadinha e saio dali. Porque eu pego e vou fazer alguma coisa, qualquer coisa, e vou usar o cartão de crédito. Eu sei que tem muita gente que usa o cartão, e às vezes eu uso também, porque tem benefício, cashback, beleza. Mas eu tô falando aqui daquela sensação de, vou botar no cartão porque eu não tenho dinheiro para pagar à vista, beleza? Então eu sei que tem uma galera que defende cartão, eu também uso dessa forma. Tem um cartão com cashback legal, eu também uso. Mas eu tenho dinheiro para pagar à vista, então não tô usando o cartão porque eu não tenho dinheiro. Por quê? Acabei de, por poucos segundos, sentir aquela abundância. Às vezes nem senti, às vezes eu fiquei só no campo da ilusão. Voltei aqui no lidar com a vida manifestada, ou a vida que está se manifestando para mim, ao invés de eu continuar com aquela postura de me identificar com alguém que, né, tem ali, né, a possibilidade, eu começo a me enganar. Pera, vou jogar no cartão aqui, por quê? Porque eu não tenho dinheiro para comprar agora. Então não compra. Mas isso não é escassez? Não, isso é inteligência emocional. Literalmente, não é escassez. Inteligência emocional. Pera, né? Eu tô no processo de vir a ser. Eu estou no processo de me transformar numa pessoa próspera e abundante que paga tudo à vista, que não precisa nem usar cartão de crédito, não precisa nem dos cashback do cartão. Tão próspera que eu sou, né? Pago tudo à vista. E aí eu vou ali e acabo já mandando pro universo uma vibração contraditória. Ou seja, por que o meu fluxo abundante
Perdão. Por que que meu fluxo abundante demora tanto a chegar, Adri? Porque eu fico mandando informações contraditórias. Eu passo a maior parte do tempo emanando a sensação de que eu não tenho dinheiro, nunca tive, não tenho, tá difícil, não tenho, pronto, não tenho. E aí, quanto tempo eu passo do meu momento da minha vida em vigília, acordada, buscando a identificação com aquilo que eu quero ser, buscando alterar toda essa programação. Vocês sabem, eu chamo isso de reeducação mental, né? Inclusive lá no meu programa de mentoria, é esse o processo, né? A gente faz toda uma reeducação mental para que a gente possa se identificar com a pessoa que faz e tem aquilo que quer ser, fazer e ter. Então, eu preciso buscar essa sustentação, eu preciso buscar essa identificação e eu preciso fazer isso todos os dias. Porque, inclusive, né, uma das bases, uma das estruturas disso é a neurociclagem de mais de 60 dias. Quer dizer, eu preciso de mais de 60, 63 dias, inclusive, sustentando essa nova identificação para que ela comece a ter algum movimento na minha vida. Quem é que faz isso por mais de 60 dias? Muitas vezes as pessoas falam, eu fiz isso aqui, não deu certo. Eu fiz, não deu certo. Mas por quanto tempo você fez? E realmente, quando você estava usando ali, né, o seu pensamento, direcionado para aquilo que você quer. Qual era a qualidade desse pensamento? O que você realmente estava pensando? Sabia que estava ali segurando um objeto e que se você abrisse os dedos aquele objeto ia cair? Você sabia sobre a lei, tanto a lei da criação, tanto quanto você sabe da lei da gravidade? Era nesse grau? Não, provavelmente não. E a gente não percebe que todo esse turbilhão de pensamentos que a gente sustenta todos os dias, eles vai jogando para frente. Como a gente tem as famosas resistências, que eu brinco, né? Quero pizza, não quero pizza, quero pizza, não quero pizza. A gente não percebe o gap de tempo, e o tempo não tem nada a ver com isso, né? O tempo não tem nada a ver com a manifestação em si. O tempo não é um vilão da manifestação. A gente coloca o tempo como uma condição. Eu preciso de 2 anos, eu preciso de 5 anos. Na verdade, eu não preciso. O que eu falei, a manifestação, ela não tem nada a ver com o tempo. Ela tem a ver com alinhamento. Claro que às vezes eu vou trabalhando o meu alinhamento, então eu me dou um tempo, mas se eu tivesse um treino absoluto mental, o tempo ele deixa de existir. O tempo é só uma percepção que eu tenho do momento em que eu, né, captei ali, né, observei aquilo que está acontecendo comigo, eu encontro ali pela polaridade, eu encontro o pensamento oposto, ou seja, a ausência do que eu quero, presença do que eu quero no campo mental, encontro aquela vibração, encontro aquele pensamento, encontro aquele potencial, porque ele existe, ele tem que existir. Se tem aqui a ausência do que eu quero, a presença ela tem que existir, né? Porque nós vivemos na polaridade. E ali eu vou para outra polaridade, eu faço, né, literalmente a transmutação mental, eu vou para aquela polaridade, falo, é isso que eu quero, é com isso que eu quero me identificar. E eu começo o meu trabalho de identificação, a nova identidade que eu quero expressar. Quanto tempo vai demorar? O tempo que eu estiver para aprender e sustentar essa nova vibração. E uma coisa interessante que acontece é que eu ainda estou aqui, ou seja, ainda estou manifestando aqui algumas coisas, fruto, né, da antiga identidade, e a minha nova identidade está em construção. Eu não deixo de ser a Adriana A e me transformo na Adriana B, assim, literalmente. Não, eu vou sempre me construindo, a gente vai sempre se reconstruindo, a gente vai ajustando a rota, eu prefiro até falar isso. Eu vou ajustando a rota, vou ajustando a rota. Né, eu sei que eu tenho aquele alvo e meu alvo tá lá e tá tudo bem, e eu vou ajustando a rota. Então, aquilo que chegou para mim, eu falo, opa, não é isso muito bem que eu quero, mas eu sei muito bem o que eu quero. Eu não perco de vista o meu alvo. Eu ajusto a rota dos pensamentos. E aqui eu gosto sempre de repetir, vocês sabem que eu falo isso direto e eu gosto muito de manter, para vocês não esquecerem. Eu sei pensar em meu nome. O que é isso? Eu sei pensar em meu nome. Qualquer assunto, tá? Qualquer assunto, seja saúde, ligado a os 3 pilares, ligado à saúde,
ligado à materialidade, dinheiro, carreira, ou ligado a relacionamento, né? Corpo, relacionamento e material, vida material. Não importa, né? O que é o eu sei pensar em meu nome? A gente vem carregado de coisas que a gente escutou a vida toda. Muitas vezes a gente acha que aqueles pensamentos são nossos mesmo, aquelas crenças são nossas mesmas, e são, né? Se eu tô carregando comigo é meu. Minha mãe pensava assim, meu pai pensava assim, minha avó pensava assim, blá, 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 mil coisas. Mas eu tenho a capacidade de pensar. Então, pensem todo santo dia. Pensa. Você já pensa mesmo. Se você tá pensando sobre seu relacionamento, se você tem, se você não tem, enfim, não importa. Tá pensando sobre o relacionamento. O que você tá pensando sobre o seu relacionamento? Que é bom, que é legal, que é bacana, que é gostoso, que é divertido? Ou, né? O que você tá pensando? Seja lá o que for, a gestão da rota, né, Ju? É bem gentil para pensar quando bater de frente com algo que não agrada. Então, pensei no meu relacionamento, de repente não foi muito legal aí os últimos meses, dias, anos, não importa. Pensei no meu relacionamento, tá bom, não é legal, mas eu gosto de relacionamento, eu gosto de companheirismo no relacionamento, no momento não tenho. Eu gosto de cumplicidade, de companheirismo, eu gosto de me sentir amada, respeitada. No momento não é isso que eu tô recebendo. Se eu continuar na observação, se eu continuar falando, não tenho, não é legal, e pior, quando eu ainda fico exigindo que a outra pessoa supra esta minha necessidade interna, e eu ainda fico afirmando aquilo, ou seja, eu entro em total contradição vibracional. Né? Porque eu estou observando uma coisa que eu não tenho, ou seja, estou mantendo aquela vibração ativa, coloco a responsabilidade na outra pessoa, tipo, ele não me respeita. Eu ouço isso direto, gente. Ele não me respeita. E aí eu continuo falando, ele não me respeita. O que eu quero? Eu quero que ele me respeite. Eu só tô aqui, ó, só tô no mesmo campo, ó. Só tô aqui do lado de cá. Eu quero que me respeite. Cara, e o outro potencial tá aqui. Não, né? O potencial oposto tá ali. É só o movimento, né, de eu levar meu pensamento para lá. Então, identifiquei algo no relacionamento, no corpo, no trabalho, não importa, amizades, né, relações no trabalho, direto escuto isso também. Meu chefe, meus colegas, fulano no trabalho. Tá bom, o que você quer? Primeira pessoa que fala assim, eu quero que fulano isso, eu quero que fulano aquilo. Não tenho fulano, é você. Eu quero sobre mim, eu não quero sobre o outro. Não posso querer pelo outro, eu quero para mim. O que eu quero? Eu quero me sentir bem quando eu estiver lá junto com a equipe. Eu quero ter um ótimo relacionamento com aquela turma. Mas eles são insuportáveis. Pronto, já botou a resistência no meio do caminho. Depois você pergunta, por que não dá certo lá no trabalho para mim? Por que todo lugar que eu vou, né, as pessoas são péssimas, né? Olha que legal, né? As pessoas são chatas, as pessoas são invejosas, as pessoas, né? Vai criando aquele monte de pessoas na cabeça. Verdade que são as pessoas, ou é você que está emanando isso para o mundo? Então as coisas não demoram muito a chegar, é você que demora muito para se colocar no lugar de receber aquilo que você quer. Primeiro que você muitas vezes nem sabe o que você quer, e quando sabe, muitas vezes acha que sabe porque está querendo que os outros mudem a seu bel prazer. Tem uma coisa legal aí, né? Quando você muda, todo o universo ao seu redor vai mudar. Mas eu não posso empreender a minha mudança interna com a intenção de que os outros mudem. A minha mudança interna, eu tenho que empreendê-la com a intenção de que eu vou mudar, eu vou ser um ser diferente. Lembra que eu falei agora há pouco? Eu tenho que me identificar com a pessoa que faz e tem aquilo que quer ser, fazer e ter. Então, se eu quero ter boas relações com a galera lá do trabalho, eu tenho que me ver assim, eu tenho que me ver como uma pessoa que se dá muito bem com a galera do trabalho. Mas, digo, aquela turma não dá. Oh, meu Deus. Gente, eu tô brincando aqui, mas é exatamente o que eu escuto, né? A mudança de olhar, é a mudança de olhar sobre si, né, Ju? A Ju colocou aqui a mudança de olhar. É a mudança de olhar sobre si mesmo, né? Não sobre as pessoas.
As pessoas são as pessoas, né? São pequenos fragmentos que mostram o que eu tenho dentro de mim. Então, se eu cheguei a perceber lá no trabalho, tô meio mal com a galera, tô cheia de ponto de vista em relação às pessoas, eu tenho que voltar, tirar um pouco o olhar sobre as pessoas e colocar o olhar sobre mim. Tá bom, as pessoas que são fofoqueiras e chatas e isso tudo. Tá bom, o que eu quero? Eu quero ter um bom relacionamento com todo mundo aqui. E eu tenho que parar a frase aí, né? Não colocar, mas eles, blá, blá, blá. Se eu fizer isso, aquela brincadeira que o Zebran falou lá no primeiro livro, né? Eu quero um carro novo vermelho, mas um carro novo vermelho é muito caro. Puxa, brincadeira, né? Não quero pizza, não quero pizza. Eu quero um carro novo vermelho. E isso basta. Eu quero me dar bem com a galera lá no trabalho. Eu quero ter um ótimo relacionamento com todo mundo lá. Eu quero isso. Aí começa aqueles pensamentinhos que o pessoal tem mania de chamar de pensamentos intrusivos, que de intrusivos não tem nada, né? Eu tô falando palavrão aqui. Não pode, já sei. De intrusivos não tem nada, porque eles já estão aí dentro do seu campo, né? Ah, eu quero muito me dar bem com aquela galera lá. Ai, mas aquela galera, aquela turma. Não. Eu quero me dar muito bem com a turma lá. Mas eu não sei se é, mas... eu quero, né? Ou seja, percebe que vem tudo à tona aquilo que você já tem dentro de si. Eu costumo dizer que é o meu manejo clínico, inclusive, né? Fale sobre o que você quer e por que você quer isso, principalmente por que você quer isso, no sentido da realização. Fale, insista, segure, sustenta, segura um pouquinho, segura a respiração ali um pouquinho, sustenta aquilo que você quer em pensamento e aguarde. As resistências, aquelas que você tanto quer descobrir quais são, elas vão subir. Aí você vai ter que lidar com elas. Aí você fala, e agora? Percebi que sou eu que julgo. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa que tá num trabalho assim incrível de análise. Ela se entrega mesmo nas sessões de terapia, tá na mentoria também, no programa de mentoria. Então a transformação que ela tá fazendo na vida dela é visível. Até as últimas semanas eu falei, cara, você tá bonita, mudou até fisicamente. Assim, você olha, a pessoa tá parecendo uma luz, assim, de baixo pra cima. E aquilo, né? A pessoa não tem pudor, entra mesmo no estado de vulnerabilidade, que eu falo que é o melhor lugar pra gente estar, é na vulnerabilidade, porque não tem pressão, não tem nada. Eu aqui, sou eu tô na presença, sou eu aqui, né? Na presença do meu ser interior. E aí, assim, aquilo que acontece, eu olho para aquilo e trago de volta para mim e falo, bom, é meu, simplesmente é meu. E vou, o que eu quero a partir daqui? O que eu quero criar a partir daqui? Marcela, a live tem algum assunto específico? Pode sim, Marcela, pode trazer perguntas gerais, tá? O assunto é por que as coisas que eu quero demoram para acontecer. E basicamente, todos né, eu já falei várias coisas aqui que eu tinha deixado aqui para não esquecer alguns pontinhos, basicamente tem a ver, resumindo, querendo colocar ali tudo mais ou menos no mesmo lugar, tem a ver com a sustentação que eu tenho, a vibração que eu tenho em relação ao que eu estou vivendo e em relação ao que eu quero viver, ao que eu quero ser, fazer e ter. Se eu continuo muito mais tempo na observação, a prima chegou! Bom dia, bom dia, olha eu. Boa noite, minha linda. Eu tô acostumada a fazer as lives de manhã. Bom dia, Aline. Bom dia, boa noite. Se eu passo muito mais tempo mantendo na minha mente as observações do que está acontecendo e fico ali regurgitando aquilo. Obrigada, amor. Eu falando bom dia pra você, né? Como sempre. E eu não faço essas pontes, eu não procuro no meu mental, não procuro no meu campo da criação o que eu realmente quero a partir dali. Vou fazendo esses pequenos giros, o Zebra chama isso de pivotar. Vou fazendo as pequenas pivotadas, né? Eu vou me mantendo sempre no mesmo lugar. Então, a criação, ela não precisa ser em grandes proporções. A gente não precisa fazer um grande empenho aqui. Eu quero, né, todo isso aqui, aí então eu vou ter que trabalhar nessas ideias. Não precisa.
É nas pequenas doses que a gente vai captando. Claro, eu tenho os meus alvos, ok? Tenho os meus alvos, mas vamos supor que meu alvo é ter uma vida financeira mais próspera e abundante. Beleza. Mas quantas vezes o assunto dinheiro passa pela minha mente durante um único dia? Se cada vez que ele passar pela minha mente, eu colocar o meu pensamento em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, um lugar melhor, eu observei, putz, a fatura do cartão esse mês veio gordinha. Tá tudo bem, eu tô indo para um lugar mais próspero, eu quero sustentar um pensamento de prosperidade, eu quero sustentar um pensamento de permissão, permitir que mais dinheiro venha, permitir que boas ideias venham, ideias se transformam em coisas, ideias que se transformam em mais dinheiro, quero fontes de renda. Gente, eu já tô longe do valor da fatura do cartão. Claro que eu vou pagar, claro que se não conseguir pagar, vou administrar, ou seja, não é para abandonar a vida física. Eu gosto sempre de falar, a gente se expressa nos 3 planos de manifestação, né? Nos 3 planos, né? Plano físico, mental e espiritual. Então, no plano físico, é 100% minha responsabilidade. No plano mental, 100% minha responsabilidade. No plano divino, eu e meu ser interior, tamo junto. No plano divino, tamo junto, eu e meu ser interior. Passou para o plano mental, a responsabilidade é minha. Passou para o plano físico, então mais ainda, porque eu aqui no mental sustentei uma vibração que se projetou no físico e muitas vezes impactou a vida de outras pessoas. 100% de responsabilidade. Então a gente precisa, né? Não pode deixar de lado. Marcela colocou aqui, vamos lá. Marcela, eu lembro de você. Vamos lá, caiu uma ficha enorme hoje de um pensamento que eu tive e senti que travou tudo. Muito trabalho acumulado e eu pensei, preciso colocar tudo em ordem antes de chegar mais e simplesmente parou. Olha que legal, né? Parou muito. Agora já identifiquei o pensamento e escolho pensar diferente. Mas como quebrar essa construção? Essa construção ruim que fiz nos últimos meses. Bom, primeiro, não lida com isso como se fosse uma construção ruim, tá bom? É algo que você percebeu, observando a sua realidade. Foi ótimo que você percebeu, perfeito você ter percebido, né? Porque muita gente põe a culpa em outras coisas, sazonalidade, a economia, política, blá blá. Não, fui eu que criei, né? Ou seja, eu quero primeiro pôr tudo em ordem para depois continuar. Então assim, primeiro não pensa que foi uma construção ruim, foi apenas uma construção mental. E olha que interessante, quando eu tive esse tipo de pensamento, eu senti que eu parei meu fluxo. Tá bom, o que você quer? Né? O que você quer, Marcela? Exatamente o que você quer, né? Aí você vai, se você tiver, né? Escreve aqui, pode ser assim, até meio de forma geral, né? Mas o que você realmente quer? Né? Eu quero que volte o fluxo, eu quero manter um fluxo bom de trabalho, até porque, você estava num lugar onde você estava com muito trabalho acumulado, e isso também não é legal, né? Então, assim, o que eu quero? O que eu quero realmente? Ver o lugar que você estava de muito trabalho acumulado também já te deu um querer aí, né? Já te deu um querer. Eu não quero tanto trabalho assim, eu não quero tanto trabalho acumulado. E agora, né? Que além de não ter trabalho nenhum, né? Eu fiquei no oposto. O que eu realmente quero? O que é confortável para você? O que é bom para você? Quando teve muito, não é legal. Quando teve nada, também não é legal. O que eu quero? Fluxo maior de clientes, mas com um faturamento maior ao invés de só quantidade maior. Tá bom, aqui você já está condicionando bastante, né? Porque você condiciona o faturamento aos clientes. Beleza, tá tudo bem, não tem nada errado aqui, tá? Mas não condiciona a sua receita, você pode ter fontes alternativas também de receita. Beleza? Não condiciona a sua receita só a esse faturamento em relação aos clientes. Porque senão, dependendo do tipo de trabalho que você faz, por exemplo, antes quando eu trabalhava só com atendimentos individuais, eu tenho um limite de horas por dia que o meu corpinho, né, aguenta ficar sentadinho aqui e atender. Quando eu comecei a trabalhar com um grupo, com os clubes, quando eu comecei quando eu criei, por exemplo, o programa de mentoria, eu, né, tive uma proporção, ou seja, eu trabalho com mais pessoas de uma forma mais eficaz e a renda também girou num fluxo muito maior. Então, assim,
pera, o que eu quero aqui? Eu quero um fluxo financeiro farto, abundante, e eu quero um trabalho que é gostoso, dentro de um ritmo bom, que eu ame fazer. Ou seja, eu vou dando os highlights daquilo que eu quero. E aí, se você ficar nesses highlights do que você realmente quer, e não se preocupar muito com a criação que você falou, ai, puxa, criei isso, construí isso, sai desse lugar, tá? Já foi, já aconteceu, já foi. Não volta lá para pescar essa lembrança toda hora, tá? Não coloca essa farinha mofada dentro do seu bolo que você tá fazendo agora, beleza? Deixa lá no passado. Ah, tá tudo bem. Agora eu tô pensando diferente aqui. Volta para cá, tá? Mas não... Porque você tem uma condicionada interessante aqui. Um fluxo maior de clientes, mas com faturamento maior. Ou seja, quando você falou um fluxo maior de clientes, mas com um faturamento maior, ao invés de só quantidade maior, você não está falando do que você quer, você está falando vibracionalmente. Se a gente estiver fazendo uma leitura vibracional aqui, você não está falando do que você quer, você está falando daquilo que você não quer mais. Você está lembrando daquilo que você considera, inclusive da construção, como você colocou, né? Da construção ruim que você fez, tá bom? Então, assim, esquece o que aconteceu, não se prenda a isso. E não coloca essas condições, tá? Não coloca, mas isso, porque aquilo, né? Entende? Você não tá falando do que você quer. Você pode estar expressando com a boca, mas a tua vibração ainda tá presa naquilo que você acha que você fez de ruim com o seu pensamento. Tira tudo assim, sabe? Passa aqui o bração em cima da mesa, joga tudo no chão, pega uma folhinha limpinha, novinha de papel, escreve lá o que eu realmente quero. Só isso. O que eu quero? Quero no sentido de realização. Quero, quando você falar esse quero, gostaria, desejo, tenho a intenção de, sente como vibra aqui, ó, o teu cardíaco. Sente como vibra aqui teu emocional. O que eu realmente quero? Respira fundo. Pera, eu quero, sabe o que eu quero? Eu quero ter um fluxo financeiro muito bom, uma quantidade boa de clientes, tranquila para eu atender com facilidade, clientes legais. Puta, como é bom ter cliente bom. Eu amo cliente bom. Ai, como é bom ter cliente bom. Eu amo cliente bom. É isso que eu quero, porque pode até brincar com isso, tá? Porque eu já tive muito trabalho e não foi legal. Zero trabalho também não é legal. Então, é isso que eu quero. Uma quantidade equilibrada, né, de clientes que eu possa atender, possa manter, né, um ritmo bom de trabalho. E o faturamento. Ai, gente, eu amo o faturamento que aumenta todo mês. Que coisa mais deliciosa olhar ali a minha planilha do Excel. Todo mês aumenta. Ai, como é bom, né? Cara, eu tô uns 3, 4 minutos falando do que eu quero. Você entende a diferença? Eu não fico contra, não, eu quero um fluxo maior de faturamento, mas não tanto cliente, porque depois me dá muito trabalho. Você tá no mental. Vai pro mental superior. Você tá no mental inferior. Vai pro mental superior. Sente que você se movimenta. E aí, não tem fim. Eu parei aqui porque eu ia ficar até meia-noite. Ai, que legal, que gostoso, que maravilhoso, que ideia. E você vai. Quanto mais você vai, mais você começa a dar vazão para ideias, para formas de você lidar com os clientes de uma forma diferente. Você começa de repente você tá ali, né, conversando com pessoas, vem uma outra ideia, e uma outra pessoa vem e fala outra coisa, e aí fala, putz, acho que vou fazer isso. Quando você vê, o trabalho fluiu. Semana passada eu criei uma ferramenta que ela é oferecida dentro da mentoria, né? Mas eu acabei criando uma ferramenta nova. Hoje, aliás, eu mandei lá pra turma, gente, coisa nova aqui pra vocês, né? Pra quem tá entrando agora também. E aquilo fluiu, assim, eu construía tudo, mas assim, numa facilidade incrível, numa tarde. E foi fluindo, eu fui escrevendo as perguntas e fui construindo. Eu falei, uau, que delícia! Por quê? Porque eu tenho dentro de mim a intenção de manter o meu programa cada vez melhor. Cada vez melhor, que mais eu posso colocar nos meus programas, que mais eu posso trazer aqui de estrutura cada vez melhor, uma abordagem até mais profissional, mais bacana, mais legal. Ali eu venho sustentando isso, eu venho pensando nisso, né, no meu trabalho. E aquela ideia, literalmente, gente, eu posso até brincar, foi quase uma canalização, porque... foi indo assim, foi muito legal, muito legal. Quando eu vi, duas coisas, na verdade foram duas coisas.
Eu falei, uau! Além de ficar uma ferramenta muito bacana, né, aprimorou ainda mais o meu programa, e aí ficou muito legal. Por quê? Porque eu tô nesse mundo mental da criação. A ideia fluiu, e quando ela fluiu, o trabalho que eu tive foi de digitar. Aliás, eu comecei a digitar no celular, e aí depois eu falei, não, pera, vamos o teclado aqui do computador e vim pra cá. E hoje, na verdade, eu terminei de formatar e já mandei pra galera, quer dizer, já tá rodando, já tá funcionando, a ferramenta já tá sendo implementada, né? Por quê? Porque é isso, porque eu quero falar do que eu quero. Quando eu falo do que eu quero no sentido da realização, aquilo flui. Agora, se eu falar assim, ai, eu quero, né, legal, porque, ai, minha primeira turma lá, que eu fiz lá em abril, sabe, não quero aquilo lá, não, eu quero melhorar, porque não quero dar os mesmos, né, não quero mesmo deslize, cara, eu não saio do lugar. Literalmente eu não saio do lugar. E aí eu vou gerando frustração, tá? A Vitória, e quando a gente sabe como que é, tira o como, Vitória, por favor. Faz o seguinte, pega o como e come chocolate, come Ferrero Rocher. Eu como Ferrero Rocher. Gente, aliás, quer me dar alguma coisa de presente? Me dá Ferrero Rocher, adoro. Aliás, eu moro na cidade que tem a fábrica da Ferrero Rocher, né, aqui em Poços de Caldas. Mas vamos lá. E quando a gente sabe como quer e não acredita muito que pode acontecer muito desse jeito que eu quero, nossa, Vitória. Aí você conseguiu, tipo assim, né? Botou uma pedra gigantesca na frente da caverna e ainda selou assim com concreto, né? Primeiro, esquece o como, tá? Por exemplo, isso que eu tô falando agora que aconteceu, né? Eu quero... Como? Sei lá como, a ideia vem, a ideia flui, as coisas acontecem. Né, os encontros acontecem, as situações chegam. Se você estiver no estado de permitir que as ideias fluam, eu citei outro dia, não sei, não foi aqui não, acho que foi numa das lives fechadas, né, com as galeras aí dos clubes da mentoria, enfim. Quem é da Seishinoye, eu fui alguns anos atrás, alguns bons anos atrás. Desde que eu era jovem, a minha mãe já frequentava a Seishinoye e eu passei um bom tempo da minha vida, inclusive ali, né? Frequentei uma época, eu trabalhei mesmo ativamente, depois saí fora, mas algumas coisas ficavam. E uma das coisas que eu nunca esqueci era aquela Masaharu Taniguchi chamava de revelação divina da grande harmonia. Porque aquilo depois fez muito sentido para mim com todos os outros estudos que eu fiz, né, e aquela revelação divina, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quem é da Seishinoye sabe do que eu tô falando. Quem não é, vai lá e procura. Essa chama revelação divina da grande harmonia. Aquilo é tão verdadeiro, cada palavra, cada vibração daquilo é absolutamente verdadeiro. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. E tem uma parte ali, que para mim é uma das partes mais interessantes, e onde mais aquilo fez sentido para mim, depois, né, de tudo que eu estudei e li, se não estiver, é algo assim, eu lia tanto que até decorei, mas é algo assim, se não estiverdes reconciliado com todas as coisas do céu e da terra, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. O que é isso? Se eu não estiver reconciliada, se eu não estiver naquele lugar onde os meus sentimentos me mostram que eu estou com os pensamentos tocando as franjas do divino, se eu não estiver num campo de bons sentimentos, se eu não estiver usando a minha inteligência emocional a meu favor, ou seja, estou sustentando uma linha de pensamentos, eu estou sentindo aqui algo que está me jogando para baixo, ressentimento, raiva, culpa, sei lá, esses nomes todos de emoção, não importa. Mas eu sei que tá fora do alinhamento, porque eu sinto no meu corpo, eu sinto aquela angústia fechando aqui, contraiu aqui, parou, para, o que você tá pensando nesse momento, para o que você estiver pensando nesse momento, porque mesmo que as bênçãos estejam chegando, mesmo que a realização esteja próxima, mesmo que os encontros estejam ali a fração de segundo de você cruzar com a pessoa e trombar com a pessoa ali na esquina,
As vibrações mentais de discórdia não te permitem captar estas ondas de vibração de realização daquilo que você quer. A grande maioria esmagadora de todos nós, né? Mas, enfim, né? A maioria, a grande esmagadora maioria das pessoas está a pouquíssimas vibrações de permitir aquilo que quer. Poucas, muito poucas. É que a gente se distrai, né, com aquilo que não foi legal, que não funcionou. A gente adora contar as histórias e recontar as histórias. A gente tem quase que um prazer mórbido de ficar ali regurgitando as velhas histórias, né? E as pessoas que estão sacando isso, que estão percebendo isso, já estão usando o pensamento a seu favor, né? A seu próprio favor. Então, assim, as coisas não demoram a chegar. É a gente que coloca os empecilhos na trilha. É a gente que coloca os pontos de vista. Somos nós que colocamos os nossos limites, né? O Criador não coloca limites para nós. Ele nos dá tudo, literalmente tudo. Primeiro nos dá o planeta inteiro, né? Nos dá o planetinho inteiro pra gente brincar, né? A partir daí, né, eu começo a colocar os limites. Então, que limites eu estou colocando? Que limites eu estou colocando? Como é que é? Ah, que lobby gostoso. Isso, Marcela, me chama. Me chama que a gente conversa. Muito bom, muito bom. Assim, né, aquilo que eu coloquei aqui, né? O tempo não é obstáculo, né? Ele é um reflexo da vibração. O universo vai responder a sua frequência. O universo não é um calendário. Eu até coloquei aqui, não é o calendário. O universo não vai responder ao calendário. Ele vai responder a sua frequência. Então não adianta você colocar até dezembro de 2025 terei 50 milhões na minha conta, se você não se identificar como uma pessoa que tem, né, é possuidora de, né, 50 milhões, você não vai ter os seus 50 milhões, né? Desejo sem alinhamento gera espera, ou seja, quando eu desejo alguma coisa, mas eu não estou no alinhamento com, ou seja, não estou me sentindo, não me identificando com a pessoa que sente, né, que é aquilo, vai esperar, não vai chegar. Que mais? Foco no ainda não aconteceu, mantém a vibração da falta. Fato, não preciso nem explicar, não preciso nem falar nada. Quanto mais você observa a ausência, mais ela se repete, porque eu estou observando algo, estou mantendo aquilo em frequência. Então, se eu estou observando a ausência do que eu quero, mais ausência eu vou ver. A pressa é um sinal de desconexão, sabe? Aquela, ai, gente, quero logo, quero muito, tô com pressa, quero logo, Adri. Já ouvi muito isso. Quero logo, Adri, quero logo. A pressa é mais um sinal de desconexão. Porque se eu quero com pressa, é sinal de que, primeiro, eu não estou me sentindo, né, no lugar de ser a pessoa que... Como eu pensaria se eu já tivesse? Faz aí um relatório. Se a cena já tivesse realizada na sua vida, o que você falaria sobre essa cena? Se você já fosse a pessoa que faz ou tem aquilo que você quer, o que você falaria sobre você mesmo? Como você se descreveria? O que você pensaria sobre você, né? A pressa não vai ter lugar aí. Quando há clareza, né, e confiança, o tempo acaba se ajustando. A demora some quando você entra no estado de permissão, porque não tem nada a ver com o tempo, mas tem a ver com alinhamento. E tudo já é seu, né? Falta apenas o sim vibracional, ou seja, falta apenas você se identificar com isso que você quer. Que mais? Bom, eu vou ler os últimos comentários aqui, porque nós já estamos estourando o nosso tempo. Marcela, me liga. Me liga. A Vitória, eu sei que não precisamos pensar no como. Não mesmo. Mas eu quero com uma renda que possa conciliar com o horário da escola do meu filho. Não precisa desses detalhes, Vitória. Se você colocar assim, eu quero um fluxo financeiro farto, abundante e uma atividade que se encaixa perfeitamente com a minha rotina, pronto. Porque assim, ó, quando você fala, eu quero uma renda que possa se encaixar com a rotina do meu filho, tá? Mas meu filho fica em casa de manhã. Aí, putz, agora vamos trocar meu filho pra tarde. Não, pera, então antes eu podia de manhã, agora eu vou... Gente, só dá confusão, tá? Vocês só ficam na confusão. Boa noite, Sol, bem-vinda. Eu tô acabando a live agora que você entrou.
Mas depois você volta e assiste a gravação. Amanhã a gravação já tá no YouTube, hein, gente? Quem quiser assistir lá pelo YouTube pode assistir lá ou aqui mesmo, né? Aqui também fica gravado aqui. Então, assim, não coloquem condições, tá bom? Evitem colocar condições, evitem atrelar o que vocês querem, né? De uma forma, como eu falei pra Marcela, eu quero dinheiro, mas não muito cliente. Vocês acabam criando condições. A mente humana, ela é literal, tá? Tudo aquilo que a gente tem dentro, né, do nosso campo mental, que já foi, né, pro subconsciente, aquilo já é, né, pensamento que já se ativou e a gente já pensou muito, porque já está nas instâncias do subconsciente, vira um servomecanismo. Então ele vai vir para fora, ele vai trazer aquela condição e começa a dar um monte de travas, tá bom? Então assim, ó, pensa só ali, ó, bota uma tela em branco na sua frente. O que eu quero? Quero um fluxo financeiro farto, abundante, uma atividade gostosa, divertida, né, que eu ame, que eu me sinta bem fazendo, que eu sirva ao mundo com alegria e satisfação. Pronto, só isso. Mas sustenta isso, tá bom? Não adianta ficar só no campo do sonho. Não sei, é ótimo, né? Não sei, é bom, né? Vai ficar no sonho, né? Tá bom? Tem que se identificar com aquilo. Beleza, gente? Então é isso. Já tô estourando o tempo aqui. A proposta é ficar mais ou menos 1 hora. Gente, vocês sabem, né? Esse papo aqui de segunda é para responder pergunta, tá bom? Então, assim, quem tiver dúvida, qualquer dúvida, não tem pergunta boba, não tem pergunta idiota, não tem pergunta, isso aqui é muito no início, né? Não, gente, por favor, tá? Qualquer pergunta é bem-vinda, qualquer dúvida que vocês tiverem, vira live. Até, às vezes o pessoal coloca lá no grupão, né, alguma pergunta, vai ser a próxima live de segunda. Então fiquem à vontade para me mandar as perguntas que vocês tiverem. Eu já tenho uma listinha aqui, né, porque trabalhando com pessoas o dia todo, eu já vou coletando assuntos, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, mandem, tá bom? Então é isso, gente. Uma excelente semana para vocês. Adorei começar a semana já com esse papo. Na quinta tem lá no YouTube, às 8 da manhã, tem um papo bom lá também. Lá tem uma pegadinha mais de aula, né? Lá é gostoso também. Eu aguardo vocês na quinta de manhã. E lá no grupão, quem também quiser conversar comigo lá no grupo do Telegram, fica à vontade. Eu tô sempre por lá também. Gente, uma excelente semana para vocês. A gente se encontra em breve. Beijo. Tchau, tchau.